Pessoal, Alexandre de volta e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade a uma série que eu comecei lá em abril sobre como programar no Profit Chart. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre variáveis de novo, vou reforçar esse ponto, vou falar sobre condicionais e sobre os sinais que a gente tem dentro do Profit Chart. Tá interessado? Então vem pro vídeo. Pessoal, então essa aqui foi a estrutura que a gente montou no último vídeo. A gente teve aí, eu passei um pouquinho sobre o que são esses parâmetros aqui, os três principais que a gente tem dentro aí do Profit Chart, que é a média, que é a questão do input, da variável e da parte estrutural do código, que começa aqui justamente em begin e end, tá? A gente criou esses parâmetros no último vídeo, então se você não assistiu ainda, eu dou uma explicação bem legal lá, eu vou estar deixando no card aqui em algum lugar e na descrição do vídeo. Então, no vídeo de hoje, pessoal, antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as condicionais que a gente tem aqui dentro do Profit, tá? Essas condicionais, na verdade, elas têm dentro da programação de uma maneira geral, né? Para você programar, a gente precisa aí ter um raciocínio bastante lógico para traduzir aquilo que a gente quer que a gente pensa, que a gente quer que o programa execute para dentro do código, né? Então, tem mais condicionais do que essa, tá? Mas as mais usuais e que a gente vai usar em mais de 90% das vezes para criar o que a gente quer, são essas aqui. If, que significa se, end, e, or, que significa ou, not, não, then, então, e else, se não. Daqui a pouquinho a gente vai para dentro do código, vocês vão entender melhor como isso aqui funciona. E a gente tem os nossos sinais também, que a gente vai trabalhar junto com as condicionais, tá? Que é o sinal de maior, que é essa chave para a direita. O maior ou igual, que é a chave seguida do igual. O menor e o menor igual, que é a mesma coisa, só que é o contrário, né? Do maior ou igual. E o diferente, que são as duas chaves abertas de forma oposta, tá? Eu vou estar fechando aqui. E agora vamos aqui para dentro do código, tá? Para a gente começar, pessoal, aqui nas variáveis, na aula passada aí eu contei um pouquinho para vocês sobre ela e agora a gente, nesse vídeo em específico, a gente vai pegar o mesmo cruzamento de média, só que a gente vai pedir para o Profit plotar em azul ou em vermelho exatamente quando esse momento do cruzamento acontece, tá? Para isso acontecer, eu vou criar aqui duas variáveis. Uma eu vou chamar de MMC, que é exatamente a média móvel curta, e a média móvel longa. A gente sabe que existem três tipos de variáveis, média móveis, então, por não ser um valor inteiro, não ser um valor fixo, aí ele tem vírgula, ou seja, um valor que tem ponto flutuante, então ele é uma variável do tipo float, tá? Toda vez que a gente tiver mais de uma variável do tipo float, a gente pode separar elas com vírgula, tá? Eu podia ter várias aqui, inúmeras, e separando ela por vírgula. E no final a gente coloca os dois pontos e dá o float aqui, tá? Então são essas duas variáveis que a gente vai usar por enquanto. E partindo aqui para a parte estrutural do código, como é que vai funcionar. Dentro já da chave de begin aqui, eu vou declarar o que eu vou pôr dentro dessas duas variáveis. Então eu vou colocar aqui média móvel curta, que eu simplesmente reduzi para MMC, abreviei isso, e ela vai receber qual valor? O valor da média curta, então vamos chamar aqui média. Qual que é a nossa média curta? Exatamente essa daqui que a gente criou acima, né? Então eu vou chamar essa função de média curta. E vai ser dos fechamentos, né? Dou um ponto e vírgula aqui. Então tá pronta a nossa média. Agora, toda vez que eu quiser chamar no gráfico a nossa média móvel curta, ao invés de eu precisar escrever tudo isso daqui, eu simplesmente escrevo MMC. Vocês vão ver já já. Eu vou fazer o mesmo com a média móvel longa. Para facilitar, eu vou copiar e vou colar aqui. Vou trocar aqui por média longa. E aqui também eu vou chamar de média longa, né? Que foi exatamente o que a gente criou aqui em cima. Então agora em plot aqui, ó, a gente simplesmente coloca MMC e na longa aqui MML. Então agora ele deve plotar aqui, vou abrir um gráfico de vale, que foi o mesmo que a gente utilizou lá na última aula, e vou dar um play aqui, ó. Pode ver que ele já plotou as duas médias aqui. Agora a gente quer pegar exatamente esse cruzamento das médias. O que a gente deve observar no gráfico aqui? Vamos pegar um momento em que a média curta cruza a longa.
Na programação de estratégias do modo geral, seja aqui ou em outro software, tá? Toda vez a gente tem que saber qual que é o candle que a gente está trabalhando e como é que a gente faz isso. O candle atual, por exemplo, esse aqui é o final do gráfico, tá? Esse candle aqui, esse último que fechou nesse valor de 75,95 é o candle 0. O anterior a ele, ou seja, esse candle aqui é o 1. O anterior a 1 é o 2, aqui seria o 3, o 4, o 5, o 6, infinitamente para trás, até a base que o programa tiver, 1 milhão para trás aí vai ser o candle que a gente quer trabalhar. Então, se a gente estiver trabalhando, por exemplo, num gráfico diário, o candle 0 vai ser o candle de hoje, o candle 1 vai ser o candle de ontem, o candle 2 o de antes de ontem e assim sucessivamente, tá? Mas como a gente está trabalhando aqui no gráfico de 15 minutos, a ideia é a mesma, só que não vai ser mais de ontem, vai ser o de 15 minutos anterior ao tempo atual, tá? Então, quando é que a nossa média aqui, ó, vamos pegar esse exemplo aqui. A média móvel cruzou exatamente nesse candle aqui, ó. Nesse candle atual, ou seja, no candle 0, ela já está para cima, ela já cruzou. E no candle anterior, que é esse candle aqui, o candle de número 1, ela estava para trás, ou seja, a gente sabe que então, num cruzamento, no candle anterior ela está para trás e no atual ela está para cima. É exatamente nesse momento aí que há o cruzamento e é isso que a gente vai transferir agora aqui para dentro do código, né? Então vamos voltar aqui, ó. Agora que a gente começa a trabalhar com as nossas condicionais, a gente vai chamar a função if e o que a gente quer saber? A gente acabou de ver que no candle anterior essa média móvel curta está abaixo da média móvel longa. Então a gente vai chamar aqui, ó, if, se a nossa média móvel curta, a gente abre o parênteses, coloca 1, porque a gente quer saber o do candle anterior, né? Estiver menor, ou seja, abaixo da média móvel longa de 1 também, que é exatamente isso daqui, né? Ó. A gente está pegando esse ponto aqui, ó, que ela está exatamente aqui embaixo, tá? Então, lembra que eu falei, o 0 é o atual, o 1 é o anterior, por isso que a gente colocou ele entre parênteses. For menor do que a média móvel longa de 1 também, e agora a gente quer que ela esteja acima, né? Então a gente coloca simplesmente a média móvel curta. Quando for do candle atual, a gente, por exemplo, não precisa fazer isso aqui, colocar o 0 entre colchetes, tá? Pode simplesmente escrever sem o número que o Profit já vai entender que a gente está falando do candle atual. Então, se a média móvel curta de 1 for menor do que a longa e a média móvel curta atual for maior agora do que a média móvel longa, então, then, a gente pede para o Profit agora pintar aí a cor que a gente quer. Vou chamar a função paintBar, vou abrir parênteses, CL Blue, que é o azul, ponto e vírgula, tá? Todas essas cores, pessoal, está aqui, ó. A gente clica nesse símbolo aqui que parece um de pi, né? Clica aqui, ó, e aqui desse lado, na lateral direita aqui, vai ter coloração. Clica aqui, são todas essas as cores que o Profit dá, tá? Então, aqua, black, blue, sempre seguida da letra CL, que significa color, na verdade, né? Então, vamos dar um play aqui e ver se funcionou. Olha lá, ó, ele já fez no gráfico aqui exatamente o momento em que essa média se cruzou, né? Cruzou para cima, pintou de azul exatamente nesse momento. Agora, vamos ver se funcionou mais para trás também, né? Ó, teve um outro cruzamento aqui, um outro aqui, e assim, ó, pode ver que ele foi pintando todas as barras aí que houve um cruzamento da média, tá? Vamos voltar para o gráfico, vou dar um stop aqui. Agora, o que a gente quer saber? Ó, é importante colocar entre o begin, tá? Tem gente que não faz assim, tem gente que faz, eu gosto de fazer. A gente coloca um begin end e se a gente fosse terminar, ficaria exatamente com ponto e vírgula no final, né? Aí agora a gente quer fazer o contrário, a gente quer pegar um movimento que a média cruza para baixo e a gente quer pintar ela de vermelho, né? Então, end, final, se não, a gente usa agora aquela outra função, o else, tá? Ou seja, se isso aqui não for verdadeiro, toda essa função que a gente criou não for verdadeiro, então a gente volta lá, if, agora eu vou copiar aqui, ó, só para ficar mais fácil, tá? A gente vai fazer exatamente o oposto, né? Se a média móvel curta, agora o que a gente quer? Que ela cruza para baixo.
Então, em vez da anterior estar para baixo da longa, a gente quer que ela esteja acima, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou plotar aqui de novo, só para a gente ver. Ela não plotou porque eu estou digitando o código aqui, né? Pera aí. Vou dar um end aqui, eu vou comentar isso aqui só para a gente poder visualizar ali no gráfico. Vamos lá, olha lá. Quando ela cruza para baixo, ó, deixa eu pegar um momento mais claro aqui. Exatamente aqui, ó, a média móvel curta está para cima da longa no candle anterior, ou seja, no candle 1, e no candle 0 ela já está para baixo, né? Então é isso que a gente vai digitar aqui, ó. A gente deu o end ali. Se isso não for verdadeiro, então se a média móvel curta agora for maior do que a média longa anterior e a atual for menor do que a longa, então, deixa eu só colocar o ponto e vírgula aqui, copiar de novo, tá? Para facilitar a nossa vida aqui. Paint bar CL red, que é de vermelho, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Espera aí. Ah, tá. Tem que apagar esse end aqui. Toda vez que tiver alguma coisa errada no código, ele vai fazer aquele sublinhadinho vermelho embaixo, né? Como se tivesse escrito errado. Então, vamos de novo recapitular o que a gente fez aqui, ó. Se o primeiro, a gente criou as duas variáveis para colocar as médias móveis dentro dessa variável, porque imagina que não tivesse, a gente não tivesse criado essas variáveis. A gente já tem que estar escrevendo dessa seguinte forma aqui, ó. Se a média a gente colocou lá a longa de 21, de close de 1, a gente ia estar fazendo isso aqui, ó, para todos esses pontos. Então tudo ia ficar muito gigante, né? Dessa forma aqui a gente facilita muito aí a nossa vida. Então MML, eu vou colocar maiúsculo aqui. Então, se a gente está perguntando, falando para ele aqui, se a média curta for menor do que a longa anterior e a média curta atual for maior do que a longa, então ele pinta de azul. Se isso aqui não for verdadeiro, então ele verifica para mim se a curta era maior do que a longa e a atual curta for menor do que a longa, ele pinta de vermelho. Se nenhuma dessas condições aqui forem verdadeiras, ele não vai pintar nada lá, porque ele já vai entender o que o código já fez num caminho aqui, né? Para vocês verem o caminho do código é exatamente esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá vendo? Esse tá em azul aqui, ó, na lateral esquerda aí, tudo que a sequência que o código vai fazendo, ó. Ele vai fazendo esse laço eternamente, ele vai verificando, candle a candle ele vai fazendo isso. Então eu vou dar um play aqui e ver se funcionou a nossa vermelha, né? Vamos lá, ó. Aqui pintou de azul, aqui ela já cruzou para baixo de novo, então funcionou legal, vermelho. De novo aqui, cruzou para cima, cruzou para baixo, cruzou para cima, aqui para baixo de novo. E pode observar, eu vou mudar a cor dessa linha aqui, ó, porque vocês vão ver que ela, inclusive, ela pinta a linha, tá? Então vou deixar de branco aqui, branco, branco, aplicar. Só para facilitar, ó. Tá vendo? A linha também fica pintada, tá? Tá aqui de novo, tudo certinho, funcionou. Eu vou dar um stop aqui, ó, e vou salvar isso daqui, tá salvo como aula 2 de YouTube. Qual que é a vantagem disso aqui? A gente, por exemplo, agora a gente quer trazer isso para o gráfico, tá? Já estava aberto aqui, mas eu vou excluir essa estratégia aqui, ó. A gente tem um gráfico aberto aqui, a gente, para saber visualmente falando, a gente teria que aqui no gráfico inserir as médias, né? Inserir indicador, buscar lá a média móvel, inserir no gráfico. Agora que a gente já criou esse código, olha como facilita. A gente clica com o botão direito, inserir regra de coloração, busca lá o arquivo que a gente acabou de criar e pede para inserir no gráfico. Pronto, ó, ele pinta para mim aqui no gráfico já exatamente o momento em que a média está para baixo, né? Pintou vermelha, daqui para frente ela está para baixo, a gente já sabe disso. Tá de azul, sabe que daqui para frente, antes do vermelho, ela está cruzando para cima, tá? Isso facilita muito a questão visual, porque a gente tem um gráfico assim, ó, limpo, sem aquele monte de indicador na tela, tá? Então é isso, pessoal, o código que a gente criou é esse, uma estrutura simples aí de uma coloração, onde a gente tratou hoje sobre um pouquinho mais sobre variáveis, tá? Como que a gente pode utilizar ela. Utilizamos aqui a condicional if, and, then e else, que vai ser praticamente todas as condicionais que a gente vai estar utilizando aqui, e falamos um pouquinho também da regra de coloração, tá? Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, que você curta esse vídeo
tá? Eu vou estar deixando aqui esse código lá no Telegram para que você possa pegar ele, estudar. Para você acessar o meu Telegram, passa lá no meu Instagram, que lá na minha bio tem o link direto, tá? Eu vou estar deixando todos os links aqui embaixo. E é isso, no domingo que vem sai o nosso próximo vídeo aí da aula 3 e a aula final, onde a gente vai trabalhar um pouquinho agora com o backtest de verdade mesmo, né? A gente vai estar fazendo estruturando ordens de compra e de venda, tá bom? Então aguardo vocês para o último vídeo dessa sequência que eu criei de como criar indicador no Profit Chart. Então é isso e até o próximo vídeo.